Boa noite a todos. Boa noite. A espiritualidade, principalmente, né? Nós sabemos que aqui está lotadinho e tem gente em pé aqui, né? Porque eu, por exemplo, eu sou acompanhada por vários irmãos espirituais. E assim nós ficamos sabendo também que todos nós carregamos junto de nós, bem dizer, uma pleiade de espíritos, né? Então nós temos que ter o máximo de cuidado, porque vai depender do nosso estado de humor, né? Da maneira que nós estivermos, é aquele companheirinho que vai nos acompanhar. É isso, não é? Então o nosso estado de humor tem que estar sempre positivo, nós devemos estar sempre bem, pensamentos firmes, pensando em Deus, em Jesus. Não ficar o tempo inteiro ali em prece, que não pode, né? A gente tem que trabalhar, tem outros afazeres. Mas o pensamento ele deve ser vigiado e nós precisamos. Porque nós não podemos deixar coisas negativas acontecer conosco. Então hoje nós estamos aqui, em nome de Jesus, mais uma vez, toda sexta-feira estamos aqui, e é um dia propício para nós aprendermos um pouco mais pelas palestras, né, que nossos irmãos vêm trazer. E a prece já foi feita, né? Aliás, 2 vezes foi feito o Pai Nosso. Eu tenho certeza que todo mundo se concentrou, né? Então vamos dar graças a Deus e a Jesus, porque nós temos aqui conosco hoje um convidado especial. Não é especial porque ele está aqui conosco, é porque ele tem consolado tantos corações com o trabalho que ele faz, não é? É o Diego Garla. Tem um trabalho magnífico. Nós estivemos lá no Centro do Professorado Paulista no mês de março. Então ele trabalhou com as cartas consoladoras. O que é isso? São aqueles recadinhos que os parentes recebem daqueles que partiram. Então é uma tarefa maravilhosa, porque as mães são as que mais sofrem. E o recado vem para quase todas ali, né? Quando não vem, que não foi permitido por Deus, porque a espiritualidade tem um programa, não é? E os nossos irmãozinhos também. Nem todos têm condição assim, de se comunicar no momento, mas na verdade eles estão comunicando. A minha filha Vanessa, ela estava ali bem perto da porta ali, e houve uma mãe que chorou porque não recebeu. Mas a Vanessa falou assim, ela recebeu sim. Eu senti aqui a presença dele. Você conhece, sabe? Então, eles estão junto a nós. Mesmo, como nosso trabalho aqui de mediunidade mesmo, né? Das comunicações, nem todos comunicam. Mas eles estão aqui. Estão participando junto conosco. Então, o Diego tem feito esse trabalho magnífico. Nós vamos ter aí a oportunidade de vê-lo no dia 17 de outubro. Ai, mas é longe, é perto do Natal. Gente, o tempo está passando assim, ó. Daqui a pouco, ontem nós fomos já na primeira reunião da Feira Amor. A Feira Amor vai ser dia 7 e 8 de novembro. Mas já estamos preparando. Então vamos marcar lá no nosso calendário, avisar nossos parentes e amigos que pretende, né, estar lá no CPP também. A Venete vai estar trabalhando, né, Venete? Como sempre, né? Todos nós estaremos lá. Então hoje não são cartas consoladoras, mas são palavras consoladoras que nós vamos assistir hoje. Diego, o palco é todo seu. Fique à vontade. Muito obrigado. Vamos. Boa noite. Uma alegria para mim vir a essa casa que sempre nos acolheu, já há alguns anos, né, que nós participamos aqui, viemos aqui fazer palestras, já trabalhamos com a recepção das cartas aqui também. Então, para mim é sempre bom manter esse contato
para que os nossos corações tenham sintonia, uma boa frequência quando nos é pedido algo, para virmos aqui trabalhar por Jesus, né? A própria casa diz, estamos aqui a serviço do Mestre, e esse trabalho foi dado aí como meu, também é um trabalho de Jesus, onde todos nós temos a oportunidade de participar de alguma maneira. E refletindo um pouco antes aqui no que nós poderíamos conversar, pensar, eu penso que hoje existem muitas distrações, muitas coisas que nos tiram, às vezes, o rumo do que a vida nos pede. Estávamos falando, né, sobre as rolagens da internet, do Instagram, aquelas coisas que nos distraem tanto e às vezes tomam um tempo tão maior da nossa vida que faz para nós a ideia de que o tempo está passando mais depressa. O dia continua tendo 24 horas. Nós continuamos trabalhando praticamente nas mesmas jornadas, o mesmo tempo de ida e volta, muitas vezes ao trabalho, aos nossos afazeres. Porém, ainda assim parece que as horas estão menores no nosso dia. E justamente essa semana eu estava conversando com a minha mãe sobre esse assunto e ela falando, nossa, mas o tempo está passando tão depressa. Eu falei, olha, o tempo passa da mesma forma, a gente que está se distraindo mais. Aí ela falou, não acho. Eu falei, acha sim, pode pegar o seu celular, olha lá naquele tempo de uso. Quantas horas do nosso dia nós passamos olhando para uma tela? Distraídos no tempo, às vezes perdemos horas, atrasamos compromissos, aceleramos o nosso dia ali, perdido numa distração momentânea, algo que às vezes não está nos acrescentando nada. E dizemos muitas vezes que não temos tempo, por exemplo, para um momento como esse, um momento de trocarmos uma hora que seja, até menos, do nosso dia, para vir aqui, refletir um pouco sobre Jesus, entender quais são as funções que nós podemos ter na obra desse Mestre aqui na Terra, qual seria a nossa funcionalidade, talvez, para Ele, num projeto maior de iluminar, de acender a luz do Evangelho no nosso país, no nosso mundo. E sempre que nós vamos pensar em fazer algo, aí sim nós começamos a encontrar muitas barreiras. Vamos entender que temos dificuldades, vamos entender que nós temos dores, que nós temos sofrimentos, que nós temos outras prioridades, além de cuidar de nós mesmos. Quando nós nos propomos a sair de casa para vir num encontro como esse, ou para assistir pela internet, e tentar iluminar a nossa consciência, mudar quem nós somos, nós já começamos a transformar aquilo que nós somos. Mas acho que para transformar aquilo que nós somos, nós precisamos primeiro saber onde nós estamos e quem nós somos. E se a gente parar para se resumir, a gente vai achar muitas qualidades, alguns defeitos, mas normalmente o porquê não fazer as coisas, nós encontramos muitas desculpas. Vamos tratar das nossas dores, do sofrimento, da dificuldade, de alguma outra pessoa que possa estar atrapalhando, né, essa minha possibilidade de fazer. Mas, algum momento, algum de vocês já parou para se perguntar quem nós somos sem as nossas dores? Ou quem nós seríamos? O que eu seria hoje sem nenhuma dificuldade, sem nenhum sofrimento? Se me isentasse de tudo, o que sobraria? Se tirasse de mim todas as coisas que eu acho que eu possuo, até mesmo as minhas queixas, as minhas reclamações, quem eu seria? Será que eu seria uma pessoa realmente melhor? Ou ainda, será que eu seria realmente aquela pessoa que eu quero ser? Porque todos nós queremos ser alguém melhor. Ser alguém mais consciente, alguém mais resolvido, às vezes mais calmo, mais tranquilo. Todos nós queremos alguma versão melhorada de nós, sem as dores que seja. Mas nós temos ideia realmente de que se nós tirássemos, né, as dificuldades, nós já seríamos essa pessoa?
é sinal de que nós não estamos verdadeiramente comprometidos com a nossa transformação. Porque se fosse só os problemas que me impedissem de ser quem eu quero ser, se Deus tirasse os nossos problemas, nós já seríamos essa pessoa. Mas ainda estamos um tanto quanto longe, né, de ser esse ser tão desejado e iluminado. Mas, assim como tudo que nós vamos construir, assim como essa casa um dia foi reformada, precisa haver um projeto. E esse projeto é identificar lá na frente quais qualidades nós queremos, quais as características nós queremos. Na nossa vida nós precisamos então ter um objetivo, não só pela nossa passagem aqui, mas um objetivo de uma construção daquilo que nós realmente somos, seres eternos. Quando nós nos identificamos como almas eternas, os nossos planos devem ser maiores e compatíveis também com essa nossa qualidade de espírito. Porém, por não talvez termos fé o suficiente, a gente não consegue imaginar. E ficamos ali lamentando. Então olha que nós já estamos perdendo tempo com duas coisas, né? Com as distrações e com as lamentações. Vocês lembram o que Chico disse sobre as pessoas que desencarnam? Qual era a maior frustração que elas tinham ao se dar na realidade espiritual? Porque às vezes mesmo como espíritas, como outras religiões, praticamente todas elas têm uma ideia de continuidade da vida, em algum plano, de alguma outra forma. Nós esquecemos de pensar como nós estaremos lá. E aí quando a gente chega lá, se dá com a realidade, fala, poxa, é verdade que a vida continua, é verdade que eu continuo vivo, que eu continuo com a minha consciência, que eu sei realmente quem eu sou. E aí vem o quê? As lamentações do tempo que nós desperdiçamos enquanto estávamos aqui, enquanto tínhamos a oportunidade dessa reforma, dessa construção de nós mesmos. E às vezes a gente vai pensando em construção para algo tão maior, amplo, como a figura do Cristo para nós, que se torna distante, ou se torna uma obra muito grande, um negócio muito difícil de construir. Então, nós podemos, a princípio, começar a tentar reformar aquilo que nós somos. Por isso que vem a ideia da reforma íntima. Porque com o tempo nós vamos aí somando, agregando, né, situações a nós e empenhando tempo, às vezes, em coisas que não irão nos acompanhar nessa jornada nossa espiritual. E isso vai nos tornando pessoas tão orgulhosas, às vezes, de umas construções de vícios, de dificuldades realmente de relacionamentos, que nós nos apegamos a essa figura. Por muitas vezes, o fato de eu ser hoje quem eu sou, me torna orgulhoso de ter conseguido conquistar isso. E aí fala, Diego, você precisa desconstruir esse seu orgulho, essa sua particularidade, essa sua personalidade. Só que eu sou tão apegado a ela, né? Parece que eu lutei tanto para ser uma pessoa assim, que fica difícil abrir mão dela. Então essa desconstrução, a princípio, que nós precisamos fazer, eu acho que é um caminho mais próximo para a gente conseguir atingir essa liberdade da nossa consciência, precisa do desapego. O desapego da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Nós precisamos passar a olhar para em torno de nós com mais humildade. E vamos entender que a humildade é a simplicidade, é de não termos avareza. Acho que a humildade talvez seja a última virtude que nós possamos conquistar. Porque enquanto eu me disser como humilde, eu já não estou mais sendo humilde. O Chico dizia, né? Eu não posso dizer que eu sou humilde, porque eu estaria deixando de ser humilde fazendo isso. Então, essa libertação, né, que nós temos que ter através do tempo, é justamente isso. Nos olhar para nós com olhos caridosos, olhos amorosos, fraternos, assim como Cristo nos olha, e tentar desconstruir essas tantas barreiras que nós construímos em nós, que só nos afastam de Deus, só nos colocam distante do amor do Pai.
Mas não que Ele não esteja próximo a nós, mas que a gente vai criando talvez camadas em nós que faça com que a gente sinta menos. É igual calos na mão, né? Conforme a gente vai calejando a mão ali, a gente vai criando uma crosta que vai tirando a sensibilidade. E talvez a gente vai criando tantas crostas em volta do nosso coração, através desses orgulhos, dessas questões materialistas, que a gente torna menos sensíveis às coisas de Deus. E nessa abnegação de tantas coisas que nós entendemos necessárias, mas não são, talvez a gente possa sentir melhor a presença de Deus na nossa vida. E, como diz o Evangelho, Deus está em tudo, em todas as coisas, e principalmente em nós. Só que nós ficamos esperando muitas vezes por essa presença divina através de milagres, através de isenções, de dificuldades, através de qualquer situação que não seja aquilo que eu desejo. Aí parece que Deus está presente na minha vida. Agora, quando a vida vem e nos dá uma bolacha, vem para nos exigir fé, exigir resiliência, exigir amor, confiança, que nós dizemos tantas vezes termos, a gente fraqueja. Por quê? Porque isso não está realmente sólido dentro do próprio coração. E não é uma questão de construirmos como pessoas beatificadas, santificadas. É uma questão de nos construirmos realmente na simplicidade. Realmente naquilo que nos faz estar próximo de Deus e Jesus. Porque Jesus era uma pessoa simples. A gente, esses dias recentes, uma mensagem da Clara me fez pensar, Clara, nossa orientadora espiritual, sobre aquilo que às vezes a gente espera das pessoas. Nós esperamos admiração naquelas pessoas que criam, que inovam, que fazem, que conseguem, que fazem o mundo andar, parece, né? E falam, nossa, olha quanta coisa essa pessoa inventou, quanta coisa ela fez, como se aquilo fosse magnífico. E a gente vai olhar para a vida do Cristo, Ele só amou. Ele só amou. Tudo aquilo que nós enxergamos como milagres, como feitos, como obra, só era fruto do amor que Ele possuía por nós. Não tinha magia, não tinha superpoderes, não tinha nada de estrondoso materialmente, era só amor. E Ele nos pedia isso também. Para sermos igual a Ele, só nos pedia para amar. Não exigia de nós as qualidades, as perfeições, nada. Ele enxergava nós por baixo de todas essas camadas que a gente luta e constrói tanto, né? E se apega e não quer se libertar delas. O Cristo, Ele sempre olhou para os seus apóstolos, para aquelas pessoas que estavam à volta dele, até aqueles que nem eram apóstolos, na sua essência, na sua pureza, naquilo que eles realmente eram, nas suas potências, nas suas virtudes, né? Então nós temos inúmeras, infinitas virtudes. Porém, muitas vezes nós usamos essas virtudes para condições não favoráveis. Nós vemos tantas pessoas no nosso país aí que têm uma capacidade intelectual gigantesca, usando para quê? Para criminalidade. Esses dias eu achei uma coisa fantástica. Inclusive hoje eu recebi várias mensagens. Eu estava precisando comprar um jogo de tapete para o meu carro. Aí parece que o algoritmo ele lê o nosso pensamento e fica mandando anúncio de jogo de tapete para comprar para o carro. Eu vi um lá muito interessante, falei, vou comprar esse negócio. Comprei. Paguei lá por Pix e tal, paguei o frete, fiquei pensando, falei, será que vai vir esse negócio? Passou uns dias, recebi uns e-mails lá e simplesmente fui pesquisar, a empresa já não existia, era um rolo danado. Falei, bom, perdi R$180, 187. Falei, então tá bom. No dia seguinte eu recebi uma mensagem, como se fosse de uma transportadora famosa daqui do nosso país, dizendo que eles estavam com a minha mercadoria, aí todos os dados, meu endereço, meu CPF e tal, tudo lá, meu telefone, que essa mercadoria estava travada pela Receita e eu precisava pagar um tributo para liberar o frete para eles. Aí eu entrei no link, estava tudo bonitinho, eu falei, gente, parece até de verdade, né?
Aí eu respondi, olha, parabéns, vocês são muito bons, eu falei para eles, né? Nunca me responderam. Tempos depois eu recebi uma mensagem de uma pessoa como se ela fosse do Correios. E estava lá, sua mercadoria e tal. Entrei, aí tinha um site falso do Correios, eu digitava o meu CPF, ele fazia uma busca e aparecia lá, compra com um tributo, exatamente a mesma conversa do outro, só que uma nova versão. Eu falei, que maravilha. Fui lá, parabéns, vocês são melhores do que eu pensei que vocês eram. E continuei recebendo, e hoje eu recebi mais de umas 3 supostas transportadoras, a mesma coisa. Eu falei, nossa, acho que está vindo um pedaço de tapete de cada lugar do mundo, porque está fracionado. E sim, imagina a qualidade dessa pessoa de criação. Imagina a qualidade dessa pessoa, assim, da intelectualidade dela, de arquitetar todo esse plano. Imagina agora se essa pessoa usasse isso para o bem. Imagina se movimentar essa energia para produzir algo realmente bom. É só a gente ver o tanto de escândalos que aparecem diariamente no nosso país, de valores que eu não sei nem escrever aqueles números. Se isso fosse movimentado uma energia para produzir algo produtivo, para produzir algo útil à humanidade, se nós realmente estaríamos na situação pela qual nós estamos. Estaremos muito longe disso, né? Muito distante disso. Mas faz-se a entender o porquê disso. O nosso planeta, como diz a doutrina espírita, nós estamos num estado de provas e expiações. Então, quem serão os espíritos que vão reencarnar nessa situação? Aqueles que precisam passar pelas provas e expiações como se fosse o planeta que produzisse isso? Não. São aqueles espíritos que produzem as provas e as expiações. Então nós estamos nesse mundo dessa forma que parece tão badernada, por quê? Porque nós estamos produzindo os efeitos. A Terra não faz nada. A natureza não faz nada. Ela só vai reagindo àquilo que nós vamos fazendo sobre ela. Então tudo que nós passamos, aquilo que parece que é Deus que nos abandonou, na realidade só são resultados das nossas escolhas. Existe uma obra de Humberto de Campos, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fala que quando foi se tornar essa nação, para se vir realmente o berço do Evangelho, foi selecionado os espíritos para reencarnar aqui, não os bons, aqueles mais levadinhos, os mais lisos, vamos dizer assim. Por quê? Porque é daí que surge o Evangelho. Se a gente pegar lá atrás, na época de Moisés, vamos pegar só das revelações. A época de Moisés, o que ela trouxe? Ela trouxe a liberdade do povo hebreu que estava escravizado lá há mais de 60 anos lá no Egito. Então Moisés foi lá e traz a liberdade daquele povo, mostrando a eles uma nova realidade. Assim, a ideia de um Deus, de um governante, umas leis que traziam para eles princípios morais e não só questões materiais, porque eles não tinham nada. Então aquele povo sem nada passa a enxergar uma luz. Depois disso vem Jesus, na segunda revelação, com o mesmo Deus, os mesmos mandamentos, porém ele já passa a nos mostrar a continuidade da vida, porque Moisés em momento algum ele falava da continuidade da vida. Agora Jesus vem e fala a história de Lázaro e o homem rico, o mal rico. Ele vai ali, ele conta da continuidade da vida. Ele fala para nós sobre o reino dos céus. Então vai nos dando uma consciência maior e apresenta um Deus, não aquele Deus justiceiro, um Deus de amor. Então ele pega a Galileia totalmente tomada, totalmente sem esperança, ali oprimida por um Império Romano, e os mostra um caminho de esperança através da continuidade da vida, através do bem que nós fazemos aqui. Então, mais uma vez, uma questão moral, uma luz vem nos elucidar disso tudo. E aí vem Kardec, que vem nos ensinar sobre essa continuidade da vida, sobre as leis de causa e efeito, vem nos mostrar realmente que tudo aquilo que nós produzimos vai voltar a nós, não como uma punição, mas como uma responsabilidade.
A nossa consciência ela vai se iluminando ao ponto de aceitarmos essas provações. Então, quando nós viemos reencarnar nesse país aqui, tão digno, né? Nós aceitamos vir para essa condição. Por quê? Por ser necessário a nós. E às vezes, também por ser responsabilidade nossa, essa realidade. Não só dessa encarnação, mas de tantos tempos já que nós estamos passando sobre a Terra. Então, alguém já se perguntou quantas vezes reencarnou? Alguém já se questionou quantas vidas nós já tivemos? Quem nós fomos? O que nós já fizemos? Eu já me questionei, mas eu nunca quis saber. Porque eu sempre falo, nessa vida já tem coisa que eu quero esquecer. Você imagina se for buscar as antigas, né? Já tenho dívidas bastante para pagar, só nessa encarnação. Então, se eu for atrás de outras situações, aí vai ficar muito grande, não vou dar conta de parcelar. Meu cartão não consegue pagar por tudo isso, né? Então, veja aqui, nós estamos onde precisamos estar. E é aqui que nós devemos nos elevar. É aqui que nós devemos fazer a diferença. Porque o Evangelho, como diz o próprio Cristo, é para aquelas pessoas que estão doentes. Algum de vocês aqui se acha são? Se acha puro? Se acha já curado? Eu não me acho. Muito pelo contrário. Às vezes as pessoas só por me verem fazendo o trabalho das cartas acham que, olha que espírito maravilhoso, né? Veio com uma missão. Garanto que não. Garanto que não. Como eu falei, dessa vida já tem coisas que eu me arrependo. Você imagina das anteriores, então, que não são longe dessa. Então, nesse estado que eu estou, assim como existem espíritos missionários maravilhosos como Chico Xavier, existem tantos outros que reencarnam a fins de provações, com mediunidades de provação, e acabam encontrando nesse caminho uma rendição que torna aquela provação uma missão. É o exemplo de Ivone Pereira do Amaral, uma médium maravilhosa. Chico falava que ela era a maior médium de todos os tempos, até ela reconhecida pelo próprio Chico Xavier. E ela, como dizia, uma mediunidade penosa que vinha da sua encarnação atual, através do conhecimento, da busca, dessa transformação, dessa reforma íntima, fez com que todo aquele peso se tornasse uma missão. Quantos médiuns hoje nós vemos aí por aí falindo? Quantos médiuns nós vemos por aí caindo nas tentações? E não é um ou outro, não é só o que sai na mídia, o que vira seriado, não. Existem tantos outros. Às vezes no anonimato, dentro das próprias casas espíritas, que por muito pouco começa a se envaidecer. E não é só o pecado carnal, mas às vezes a desestruturação que causa dentro de um grupo, a separação, o rompimento de casas espíritas, como nós vemos por toda parte. Tantas outras pessoas às vezes deixam de frequentar um ambiente porque ali não conseguem lidar com uma que acaba se envaidecendo, começa a ganhar um status, uma posição, porque nós começamos a criar médiuns e palestrantes como seres superiores e não são. Um palestrante só fala, um médium só reproduz aquilo que o Espírito diz. Quando as pessoas falam para mim, nossa, que trabalho maravilhoso das cartas, eu falei, são os Espíritos que fazem. Se eu não tiver um Espírito do meu lado, nem para médium eu presto. Então, de quem que é o mérito? É do Cristo, que nos permite vivenciar isso. E será nosso se nós nos unirmos com esse propósito. Mas para isso precisamos saber quem nós somos e quem nós queremos ser. Será que eu quero ser médium pelos holofotes? Porque a maioria é. A maioria quer o status da mediunidade. Acaba a sessão, a pessoa que chegou lá sem acreditar em nada vem, meu Deus, eu queria muito ser médium igual a você. Fala, assinar livro no final, tirar foto, ler a carta, é bonito, né? Falei, e tudo que tem que se fazer para conseguir, para chegar ali? Eu falei, então não é todo mundo que quer, não. E se quer, quando vira, não quer mais. Porque a gente vê muito médium aí falando, eu não pedi para ser médium. Eu falo, pediu. Muitas vezes implorou.
Existe um livro chamado Estante da Vida, de Humberto de Campos também. Eu sempre conto essa história porque eu acho ela muito pontual. Mas uma pessoa que estava um espírito desencarnado no plano espiritual, fazendo ali o seu planejamento para a sua reencarnação, ele ciente de coisas muito tenebrosas que havia praticado, cansado das reencarnações frustradas, assim como tantos, né? Vão se cansando das suas falhas, da falta de êxito na encarnação. Ele pede para vir totalmente comprometido. Ele fala: eu quero ir doente, eu quero ir com câncer, eu quero ir com lepra, eu quero ir com manco, eu quero ir com cego, surdo, tudo. Eu quero espiar tudo numa vez só, porque dessa vez eu vou resolver. Aí a espiritualidade, o conhecendo, sabendo que não suportaria 1 minuto sequer daquela prova que ele mesmo pedia, falou: olha, nós vamos conversar com os nossos amigos aqui, vamos ver o que nós podemos fazer. E eles retornam a esse irmão e falam: olha, conversamos com os nossos responsáveis, né, pelos planejamentos, e foi dito, oferecido, que ao invés de você ir com tantas provações, com tanta dor, com tanto sofrimento, você reencarne com a faculdade mediúnica e possa, através do amor ao próximo, o auxílio da caridade, ajudando pessoas, reparar esses seus danos. Então, ao invés de sofrer, vai lá e só faz o bem. Ele aceitou na hora e vem. Aí narra a história que depois de um tempo dele reencarnado, trabalhou durante um tempo na casa espírita, uma mãe com a sua filha foi até um dos centros, né, onde ele trabalhava, em busca do seu auxílio, porque ouviu dizer que havia um médium que trabalhava lá. Quando chega na casa, os trabalhadores falam: então, já faz um bom tempo que ele não vem mais aqui. Fala: não, mas é que eu tive referência dele, minha filha precisa muito, eu gostaria muito de falar com ele. Fala: olha, ele mora em tal lugar. Ela catou, foi até a casa do dito médium, chegou lá, ele deitado na rede, com um jornalzinho aberto ali, ela falou: o senhor é fulano? Ele falou: sou. Falou: é que a minha filha está precisando muito de vocês. Ele falou: eu já parei com isso. Trabalhei por 2 incansáveis anos na mediunidade e comecei até a perder a minha saúde. Então, hoje eu já fiz o que eu precisava fazer e não trabalho mais. A espiritualidade, tirando a moral da história, para quem pediu todas as doenças, as chagas, os males, o sofrimento, querendo ali, né, pagar as suas dívidas, não aguentou sequer 2 anos fazendo bem e disse ainda que estava perdendo a sua saúde devido a isso. Então, olha só o quanto que Deus nos permite virmos para fazer o bem. Se olharmos para nós, olha quantas faculdades nós temos para promover o bem ao próximo. Há um pensamento antigo, né? Ninguém é tão pobre que não tenha o que dar ao próximo. E quando nós falamos de dar, não é material, porque a caridade ela não é somente material. A caridade verdadeira, ela é do coração, é o sentimento, é o amor, é a intenção pelo qual nós praticamos. Porque sem a intenção, diante de um ato, é só filantropia. Muitas vezes a gente pode chegar e entregar uma cesta, doar alguma coisa, a fim de promover a nossa imagem, mostrar que eu sou uma pessoa boa. Eu comprar uma cesta básica, sair ali, encontrar uma pessoa, ir lá e tirar foto e publicar, falar: olha como eu sou bonzinho, acabei de encontrar uma família necessitada e vim aqui, ó, entreguei, graças a Deus, né, um alimento a eles, né, que vão ter que comer, olha só como eles são pobres, coitados, né, e eu estou aqui ajudando. É normal, né, nas mídias, né, a gente vê as pessoas fazendo isso. E da mesma forma a gente pode ver alguém se solidarizar, ir lá comprar uma cesta, entregar a cesta, conversar com essa pessoa, ver as necessidades dela. O que está acontecendo? O que você está precisando? Além disso daqui. De repente ela só está precisando de alguns minutos da atenção, da conversa. Aí sim nós entregamos a caridade. Eu digo que eu tive uma experiência muito interessante em Campo Grande, participando do projeto Vitor Hugo, lá Alimentando Almas, que é um projeto que atende moradores de rua. E durante esses atendimentos, entregando marmita lá, durante a madrugada para essas pessoas que estavam naquela condição, 2 coisas que me disseram, que as pessoas recebendo aquilo disseram, me chamou a atenção.
O primeiro era uma moça que ao final da nossa conversa lá, nós estávamos ali trabalhando em nome do Vitor Hugo, que desencarnou, que é o filho do Edson da Graça. E essa moça, sem saber quem nós éramos, ela falou uma coisa: olha, que o bem que vocês estão fazendo aqui chegue até o filho de vocês aonde ele estiver. Então nós ficamos já assim pensando, poxa, nós estamos aqui realmente trabalhando por ele. Então, de uma certa forma, aquelas palavras, a atenção que nós demos ali, que chegue realmente a ele, porque essa é a nossa intenção, né? Praticar a caridade aqui para iluminá-lo do lado de lá, e assim ele de lá também nos motivar a trabalhar aqui. Em um outro atendimento, um rapaz estava lá na condição de rua, 1h da madrugada, nós entregamos o alimento para ele, conversamos. No final ele não agradeceu o alimento, não agradeceu as roupas que foram entregues, ele não agradeceu nada. Ele só falou assim: obrigado por me ouvirem. Olha o peso disso, obrigado por me ouvirem. Talvez se a gente passasse ali sem alimento, sem roupa, sem nada, só o ouvisse, só olhasse para ele, enxergasse ali um ser humano, um irmão, criado assim como nós, filho do mesmo Deus, independente de classe social, de gênero, de religião, de tudo, enxergasse ele como um semelhante, assim como Jesus enxergou a todos, nós sim estaríamos entregando a caridade. Porque essa era a diferença do Cristo, né? O Cristo passava em meio àquelas pessoas tão simples, tão humildes, e os enxergavam. Aquele homem que estava à beira do poço, por tantos e tantos anos estava ali, ele falava: eu nunca consigo chegar. Eu venho primeiro, eu fico aqui porque eu tenho dificuldade, só que quando eu vou conseguir chegar lá perto, a água já está suja. Por isso que eu não consigo me curar. E Jesus vai e fala: então, se você realmente quer a cura, você já está curado. Porque assim é uma questão da nossa fé. Esse encontro é olhar pelo simples e é nos enxergarmos também como simples. Talvez a gente fique esperando tantas virtudes, tantas coisas na nossa vida para querer fazer o bem, e estamos desperdiçando o nosso tempo do que nós já poderíamos estar produzindo de bem. Como disse, ninguém é tão pobre, tenha tão pouco, que não possa entregar algo a alguém. E esse algo, na grande maioria das vezes, é só esse tempo. Faz essa consulta hoje. Olha lá no tempo de uso do celular. Quantas horas por dia tem de rede social? Quantas horas por dia tem de coisas à toa na nossa vida? E se nós trocássemos essas horas desse dia por algo produtivo a alguém? Para falar com alguém que talvez esteja longe, para sentir. Muitas vezes a gente está aqui pensando em alguém e fala: nossa, me veio essa pessoa na cabeça agora, e deixamos simplesmente passar. E talvez essa pessoa lá onde ela está pensando em nós como um desejo, necessitando de nós. Eu tenho uma história de um amigo, isso não é só pelo fator, é porque você é médium, não, acho que todos nós podemos fazer isso. Eu estava um dia em casa e começou a me vir lembrança desse amigo, ele estava morando longe pra caramba. Eu catei, arranquei o celular do bolso e liguei para ele. Ele atendeu com uma voz estranha, né? Não tinha o hábito assim de ligar para ele, fazia muito tempo que ele não conversava. Aí eu perguntei: o que você está fazendo? Aí ele falou: por que você quer saber? Eu falei: não, eu quero saber o que você está fazendo. Aí ele começou a chorar. Aí ele falou: não, você é complicado, hein? Eu falei: o que você está fazendo? Ele falou: eu estava pensando em me matar. Eu falei: então você cata todas as suas coisas e vai embora. Daí agora. Aí conversei com ele, deu um tempo, tal, não sei o quê. Ele se acalmou, voltou para a nossa cidade, ficou um tempo comigo lá. Enfim, hoje, sei lá que lugar do mundo que ele está. Mas assim, olha só. Talvez naquele momento ele estava precisando tanto só de uma ligação. E se eu tivesse distraído naquele instante, rolando página da internet, rede social? Depois eu ligo, depois eu vejo. Nós perdemos muitas oportunidades de fazer o bem enquanto estamos aqui. E o primeiro bem que nós precisamos fazer é a nós mesmos. Escolher hoje estar aqui, nos voluntariarmos a vir aqui, pensar sobre a vida, pensar sobre nós, não estarmos mais contentes com aquilo que nós somos. Porque quando a gente reforma é isso, né? A gente olha para um lugar e fala: poxa, esse negócio não está mais legal, preciso mudar.
E a reforma íntima é isso, é olhar para nós e falar, poxa, eu não estou me sentindo mais confortável aonde eu estou. Eu quero ser melhor, eu quero ser mais. Todas as transformações do Evangelho foram baseadas nisso. Aquelas pessoas que buscavam Jesus, era sobre isso. Porque falar, eu sou cristão. Só dizer isso não faz a minha transformação. Agora não, eu quero seguir Jesus. Porque Jesus oferecia a todos, me sigam. Poucos iam. Por quê? Eles não queriam seguir Jesus. Assim como a mãe acho que de Filipe e André, que chega a Cristo e fala, olha, coloque meus filhos um à sua direita e outro à esquerda. Ele falou, não sou eu quem escolho quem estará ao meu lado, quem é à minha direita e à minha esquerda. As pessoas que se escolhem estar comigo. Então é sobre isso, nós que temos que escolher estar com Jesus, porque Ele já escolheu estar conosco o tempo todo. Ele diz lá no final do Evangelho, estarei convosco até o cessar dos séculos. Ou seja, no tempo infinito, até quando Ele estará conosco? Para sempre. Agora, nós escolhemos realmente estar com Ele. Nós realmente olhamos para o Cristo e falamos, eu quero te seguir. Eu vou largar tudo para trás para te seguir. E largar tudo é voltar à própria essência. Não é largar a família, largar os bens, a casa, abandonar tudo, vou viver de brisa. Não. É largar esses apegos, esse orgulho, essa personalidade que eu me apeguei tanto, que a minha vaidade não permite abrir mão dela. Porque muitas vezes a gente pensa, olha, vamos lá fazer um trabalho de rua. Ou vamos na rua agora, chega mês de setembro, vamos fazer uma campanha num semáforo sobre prevenção ao suicídio. A gente pensa, nossa, imagina se eu estou lá na rua, alguém me vê, o que vão pensar? Ou às vezes a gente fala, olha, vamos na casa espírita, fala para alguém que não tem o hábito de frequentar a casa espírita. Eu não, né? O que vão pensar de mim se me verem entrando lá dentro? Duartina é lotado disso. Na cidade pequenininha, todo mundo se conhece. As pessoas às vezes marcavam encontro comigo escondido no casa espírita. Eu queria conversar com você, mas não pode ser num horário assim? Eu falei, pode. Aí tem uma porta no fundo, lá que entra pelo fundo do banco, as pessoas davam a volta e entravam escondido, assim, como se ninguém fosse ver, né? Mas iam lá, queriam saber do Evangelho, queriam tirar dúvidas da própria existência, queriam se encontrar, mas têm vergonha. O que vão pensar de mim? Será que realmente essa pessoa está pronta para se transformar? Que ela está realmente desejando a transformação? Eu entendo que é só curiosidade. É igual as pessoas que vão em busca das nossas reuniões de psicografia. Tem muitas pessoas que vão ali realmente atrás de algo, por necessidade, por dor, por saudade, por amor. Agora tem um tanto de outros que vão lá por curiosidade. E não saem de lá transformadas. Saem de lá cansadas, saem de lá criticando. Falam, meu Deus, que é o dia inteiro aqui à toa para isso. Enquanto nós olhamos tantas outras pessoas saindo dali verdadeiramente renovados, porque foram lá e entregaram o coração a Jesus, permitiram serem curadas. O pior cego é aquele que não quer ver, né? E está tudo aí diante de nós, para que a gente possa enxergar. Basta que o nosso coração tenha sensibilidade para isso. Já demos nosso tempo, né? Não, vamos encerrando. Era 40 minutos, eu já estou aqui a 50. Mas agradeço a oportunidade de estar aqui nessa casa mais uma vez. Espero poder voltar em breve, não demore tanto tempo, né? Faz um bom tempo já que eu não venho aqui. Mas que a gente possa refletir por mais vezes esse nosso Evangelho, essa nossa doutrina, fazendo com que o nosso coração sinta-se sempre mais próximo do Cristo. Muita paz a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado. Isso é muito bom e reconfortante, né? A gente ouvir tudo isso que passou para nós, que nós possamos colocar em prática aquilo que seja necessário para nós, né? Você fala sempre, né? Toda quarta-feira eu ouço você dizer: vigiai e orai. Vigiai e orai. Hoje a gente ora
sentimentos, o que você vem pregando, fazendo, né? E lembrar de Jesus. Ele fala, mas eu não sou Jesus para resolver tudo. Então, nossos problemas, quando não conseguimos mesmo resolver, a gente chama Jesus. Coloca na mão dele, na mão de Deus, né? Porque eu penso, pelo menos eu acho dessa forma. Tem coisas que são tão impossíveis para mim, que eu não tenho vergonha de entregar, né, para quem sabe mais do que eu. Eu peço ajuda e realmente acontece. Acontece não é no meu tempo, não, é da maneira que eu gostaria. É no tempo de Deus e de outra maneira, completamente diferente. Depois que passa, você passa a refletir. Puxa vida, eu realmente fui ajudada, só agora que eu estou me tocando dessa ajuda que veio para mim. Então o tempo eu acho que é a joia mais preciosa que Deus colocou para nós. Nós temos vários motivos, muitos, para agradecer pela nossa vida, nossa existência, mas o tempo é a preciosidade que nós temos. Você perdeu aquele tempo, passou. E daí? Você vai ter outro tempo, será? Para fazer aquilo que você deveria? E realmente nós estamos perdendo, sim, muito tempo vendo bobagem na internet. Eu sou uma delas. As minhas panelas, todas queimaram. A minha filha teve que comprar tudo de novo para mim, não dá nem para raspar mais. Ele falou distrair, e é realmente isso. Fica distraído com essas notícias que pega a gente, você não percebe. Quando você vê, passou uma hora que você está ali, ó. Então precisamos vigiar nossa atitude, nossa conduta. Isso é bom para mim, a não ser que você tenha um projeto, você queira resolver, e tem realmente questões interessantes que a gente pode ver, mas não se distrair e deixar, você vira um robô da internet. Eles passam a comandar a nossa vida. Não é isso, Diego? Você vira um robôzinho, eles fazem de nós aquilo que eles querem. Então vamos orar e vigiar. Muito obrigada pela sua presença, viu? Deus o abençoe na sua maravilhosa missão. Agora você não considere assim, é uma missão sim. E quantos corações consolados, né? Naqueles momentos lá de tanta emoção, que as mães recebem aquelas cartas maravilhosas. Então isso não tem preço, né? Eu desejo a você muita saúde, disposição e muitas bênçãos para continuar, que não é uma tarefa fácil. Ele é puxado de toda maneira, para todo lugar, né, Diego? Então, que Jesus lhe dê a força necessária, viu? De orar e vigiar, como nós todos. Que Jesus nos abençoe. Eu quero só fazer mais um convite. Na próxima semana, na sexta-feira, nós teremos aqui uma noite musical. Nosso artista aqui, ó, o Henrique, vai acompanhar, né? Vamos fazer uma dupla, né? Compartilhar, né? Isso. A palestra do Renato. Uhum. Tem também o livro dele, que ele está lançando, ele vai falar um pouco do livro e falar um pouco da palestra do tempo que ele vai usar. O Renato Bernardi. E vamos também colocar algumas músicas, né, pertinentes. Sim. E ele me deu o prazer de acompanhá-lo e nós vamos fazer juntos, dois violões, vamos cantar juntos. É um amigo meu já de muito tempo da música também, e resolvemos embarcar nesse projeto, vamos ver se dá certo. Dá certo, sim. E a gente... O ensinamento, né, através das artes, né, da música. Marcar mais alguma coisa depois, um sarau, alguma coisa, para reunir os músicos das casas espíritas também. Né? Isso. Vamos ver se há possibilidade de ele estar aqui no dia 14, né, de agosto. Vamos conversar com ele. Nós teremos uma noite especial, que é o aniversário da casa, no dia 15, né? Então, dia 14 cai na sexta-feira. Então, se Deus quiser, ele vai aceitar o nosso convite, né? Para estar aqui. Então, estão todos convidados, né? Desde já. E que Jesus nos dê muita paz. Que assim